Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como estão vocês? Meu nome é Danilo, eu estou gravando aqui mais um vídeo. O vídeo anterior foi uma live que eu fiz no YouTube. Eu pensei que ia dar para transmitir para as outras redes sociais, mas não deu, não sei como faz isso. Então agora eu estou gravando isso aqui, não é ao vivo. Estou gravando, depois eu vou dar uma editada no áudio só e vou disponibilizar agora sim nas redes, né? Até porque não tem muita graça fazer live para 0 pessoas, né? Só eu e Deus assistindo. Então aí não tem muita graça. Não que Deus assistindo seja algo ruim, entendeu? Mas 0 pessoas assistindo a live no momento ali é meio estranho falar sozinho. Então é melhor gravar assim, depois eu edito e posto o vídeo para vocês aí. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, tá? Sobre distorções cognitivas, ok? Até tirei ali a minha cara para não atrapalhar o título. Distorções cognitivas. Hoje a gente vai entender um pouco sobre isso, sobre o que é essa distorção da realidade que nos traz tantas tristezas, tantas infelicidades e muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem. Então você, meu amigo, minha amiga, eu quero que você preste atenção nesse assunto, reflita, para que você se liberte dessas distorções mesmo da realidade, para que Deus te ajude também, que você ore, para que Deus te cure desse mal que é a distorção cognitiva. Eu falo muito sobre esse assunto no meu livro que eu lancei recentemente, chamado Limpe os Olhos da Alma. Inclusive ele está gratuito no meu site, você vai encontrar, tá? Aqui no danilohgomes.com. Você vai poder baixar e entender muito mais sobre esse assunto. Então esse vídeo aqui é só uma pincelada. Então vamos lá. Bom, distorções cognitivas. O que são essas distorções cognitivas? São distorções da realidade percebida. São distorções da realidade percebida pela mente. Tá? Só para entender melhor aqui, que às vezes a gente não entende muito bem a frase, mas aqui eu estou explicando bem. Então, são distorções da realidade percebida pela mente. Como assim, né? Essa realidade percebida? Para a gente entender melhor isso, nós temos que entender a diferença entre visão e percepção, ok? Então a sua visão, pelo menos nesse contexto que nós estamos conversando aqui, seria o seu sentido que recebe os estímulos do ambiente. Então os seus olhos, né, eles recebem ali os raios, né, de luz que refletem nos objetos, e o seu olho ele interpreta esses raios, manda para o cérebro a informação e você tem na sua cabeça essa caixinha de vídeo, né, que você chama de visão. Isso aqui é uma série de informações que chega no seu olho envia para o teu cérebro interpreta, interpreta as cores certinho e te dá essa caixinha bonita, essa televisão que você leva para sempre na sua frente, né, para sempre e até a morte, é claro. Essa é a sua visão. A percepção ela já é diferente. A percepção ela é a atribuição de significado àquilo que você vê, tá? Então, por exemplo, quando eu vejo esse espanadorzinho aqui, ó, é o que tem aqui perto. Eu peguei para exemplificar. Um negócio bem simples e até feio, né? Mas quando eu olho, eu vejo um retângulo, sei lá, um cilindro, né? Perdão, preto aqui com uma ponta amarela, esse monte de fiozinho laranja. Isso aqui é o que a minha visão vê. Mas a minha percepção me diz, opa, isso aqui é um espanador, serve para limpar. Visualmente não é muito bonito, é meio esquisitinho. Então minha percepção me dá essa série de informações já, entre aspas, mastigadas. Então a minha visão vê um traço, algumas linhas, cores. Mas a minha percepção me diz, é um espanador, serve para limpar. Entenderam a diferença? Então a sua visão recebe informações, vê um conjunto de polígonos, de cores, mas a sua percepção é o que vai entender o que é aquilo, tá? Então essas distorções cognitivas, tá? Elas se referem a distorções da sua percepção. Então você vê uma situação, você presencia algo, seus olhos veem aquilo, a sua percepção dá significado para aquilo, você percebe aquilo, só que você percebe de uma maneira distorcida da realidade. A realidade é claro, a realidade na verdade
ela é interpretada por cada pessoa de uma maneira diferente. Só que você distorce muito aquilo, tira muito aquilo da pureza, você distorce a realidade como ela deveria ser, ou próximo do que deveria ser. Você distorce demais aquilo por uma série de hábitos, padrões de pensamento, tá? Eu vou dizer mais, nós vamos refletir mais agora nos próximos slides aí, ok? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho só, para não ficar muito longo o vídeo, vou falar um pouquinho de cada percepção, para você olhar, pensar, falar, opa, eu tenho isso aí, eu tenho um problema nessa questão, eu quero tratar isso aí, entendeu? Só para você identificar. Então, por exemplo, ó, previsão incerta. O que seria essa distorção de realidade cognitiva, né? Que é a previsão incerta. É aquela pessoa que faz constantemente previsões do futuro e acredita que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, eu não vou numa festa porque eu sei que lá vão caçoar de mim. Eu tenho certeza, fiz essa previsão, ela vai acontecer. Então eu não vou fazer isso. Então, assim, uma pessoa ela vive à base de previsões do futuro, ela tem certeza de que vão acontecer e na maioria das vezes não acontece. Na realidade, uma previsão nunca acontece com exatidão, porque ninguém consegue prever tantas variáveis no futuro. Então ela tem essa previsão incerta, uma distorção de uma realidade que na verdade ela está criando na cabeça dela. Ela pega a realidade, os estímulos, distorce aquilo, joga por um futuro, uma bagunça. Generalização. Generalização é o seguinte, a pessoa ela julga várias coisas de acordo com um acontecimento, tá? Então isso leva até a pessoa a fazer preconceito com outras pessoas. Então, por exemplo, uma distorção da realidade. Uma pessoa alta, ela vem e me assalta. Então eu acho que todas as pessoas pessoas altas vão me assaltar. Então eu peguei uma realidade e generalizei. Eu peguei ali um acontecimento e acho que sempre vai ser assim. Ou julgo tudo próximo daquilo com base naquele estímulo, naquele acontecimento. Então é uma distorção. Ela generalizou, ela vive sempre generalizando. Acho que tudo vai ser igual ou é igual àquilo que aconteceu ou que a pessoa pensou. Enfim, é horrível. Leitura mental, outra distorção cognitiva. A pessoa ela acha que pode ler pensamentos, então ela fica todo momento lendo o que as pessoas estão pensando, o que estão achando dela, e ela acredita que aquilo é verdade mesmo, que estão pensando mal dela, estão achando ela gorda, ou magra, ou feia, ou... Enfim, a pessoa ela vive lendo a mente das pessoas e não tem como ler a mente de ninguém, então é uma distorção mesmo. Personalização, a pessoa ela se culpa por tudo. Então, por exemplo, o fulano bateu de moto, caiu, não tem nada a ver com a pessoa, mas ela distorce a realidade. Ela pensa, nossa, se eu tivesse dado carona pro fulano, ele não teria caído de moto, entendeu? Esse tipo de coisa que não tem muito sentido. Ela se culpa de forma direta ou indireta com muita frequência. A minimização e maximização. A pessoa ela maximiza os próprios erros dela e ela vive fazendo comparações também. Então ela maximiza os próprios erros e maximiza o acerto das outras pessoas. Enquanto ela, ao mesmo tempo, ela minimiza os próprios acertos e minimiza os erros dos outros. É meio difícil de entender, mas assim, para ficar fácil, é uma pessoa que exagera tudo, ela exagera os próprios erros dela. Então ela tropeçou, não foi apenas um tropeço na percepção dela, foi, meu Deus, foi uma coisa terrível, passou uma vergonha pública, e enquanto as outras pessoas que tropeçam, não tropeçam como ela, entendeu? Então ela vive fazendo essas comparações, fazendo exageros dela mesma, e enfim, maximizando e minimizando as coisas, sempre prejudicando a visão que ela tem de si mesma. Catastrofização, uma outra distorção cognitiva. A pessoa ela vive achando que vai acontecer algo horrível, uma catástrofe. Ai, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Ai, agora lançaram o Pix, por exemplo. Isso aí já é uma estratégia para para controlar as pessoas, não perseguir as pessoas. Enfim, tudo leva a uma catástrofe. O clima está mudando, logo vai vir então um furacão. Ai, meu Deus do céu, vai acabar o mundo.
Então a pessoa tem essa distorção da realidade, ela sempre está acrescentando ali uma catástrofe futura, tá ok? E é uma distorção porque a vida não é assim, não tem como prever as catástrofes, é muito difícil prever com exatidão alguma catástrofe, e para se prever isso tem que ter uma série de evidências que a gente normalmente não tem. A racionalização emocional, a pessoa ela acha que o que ela sente é o que vai acontecer. Então é como se fosse assim, uma pessoa que acha que ela tem um sexto sentido infalível, uma distorção da realidade. Então ela acha o seguinte: eu sinto, então eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim, então essa é a realidade, ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, portanto. Então isso é uma distorção cognitiva gravíssima, ok? A emoção é a emoção e a razão é a razão. A emoção não pode guiar você, as emoções não equivalem aos fatos, ok? E a razão sim trabalha com os fatos. Nós temos que pensar na maior parte do tempo com a nossa cabeça, com a nossa mente racional, ok? Dicotomização, aquela pessoa que para ela tudo é 8 ou 80, tá? É uma distorção cognitiva também. A pessoa ela não sabe enxergar as variáveis entre as coisas, ou é ou não é, sabe? Para tudo é ou não é, sim ou não. Até os cristãos usam então um versículo como base que fala assim, que seja sim ou não, a palavra do cristão de fato está certo, você não pode ser um mentiroso. Mas Jesus aqui não estava falando de uma percepção, você não pode ser uma pessoa tão radical, entendeu? Ou ama ou odeia, ou perdoa ou jamais perdoa, tudo é 8 ou 80, ela dicotomiza. Isso é uma distorção da realidade grave também. Você não pode ser assim, você tem que saber ser flexível em muita coisa na sua vida. Rotulação, a pessoa ela tem o costume de rotular tudo. O que seria rotular? É dar um significado ali rápido para aquilo. Então a pessoa ela não é boa em matemática, então uma pessoa que tem essa distorção cognitiva, a rotulação, já olha e fala assim, é burra, é uma pessoa idiota. Ela rotulou, já botou um rótulo. E não é assim. Cada ser humano tem inúmeras características. Tem vários tipos de inteligência também já comprovados aí pela ciência. Então ninguém pode ser julgado assim, dessa forma. E ela rotula ela mesma também. A pessoa sofre muito com a autoestima porque ela pensa assim, eu não sei falar bem, então eu sou uma pessoa que não serve para a sociedade, por exemplo. Então ela se rotulou. Então ela vive julgando com base em qualquer coisa. Filtro negativo, uma outra distorção. A pessoa ela enxerga a realidade, mas ela só foca naquilo que é negativo. Só naquilo que é negativo. Então a pessoa, por exemplo, vai numa festa, está tudo maravilhoso, mas o bolo não estava tão gostoso. Então ela só fica olhando para aquilo, ela fala só daquilo, do bolo que estava ruim, e não fala das outras coisas. Tá? Ela sempre vê aquilo que é negativo, só o negativo é o que ela supervaloriza. É o que é negativo. Outra distorção, autocobrança, né? Ao que o próprio nome já diz, é uma pessoa que se cobra muito, com muita frequência, vive se cobrando, muito carrasco com ela mesma, e é uma distorção péssima da realidade que ela está vendo. Ela fica se cobrando, sendo que a gente tem que saber relevar muita coisa, porque nós somos imperfeitos, num mundo imperfeito. Como que um ser humano imperfeito vai fazer algo perfeito? Numa dimensão imperfeita como a nossa, nada é perfeito, isso tem que ser levado em conta. Comparação isolada, a pessoa ela vive se comparando, mas ela faz muitas comparações injustas. Então, por exemplo, eu posso me comparar com o Joãozinho, né? Só que eu tenho que levar em consideração várias coisas. Então, vamos lá, eu posso comparar a minha situação financeira com o Joãozinho. Se eu tiver essa distorção cognitiva, eu vou ficar depressivo, porque eu sou pobre, o Joãozinho é rico e eu deveria ser como ele. Só que eu tenho que levar em consideração que o Joãozinho, por exemplo, nasceu numa família rica, herdou a empresa do pai, da mãe, enfim. Então, sempre que a pessoa faz comparações, não é certo ficar fazendo comparações, ok? Mas se fizer, que sejam justas essas comparações, que levam em consideração todo o contexto. Mas uma pessoa que tem essa distorção cognitiva aqui, comparação isolada, ela anula todo o contexto e compara assim de forma crua mesmo as coisas. E por fim, tá? A vitimização, que o nome também já diz, uma pessoa que vive se vitimizando, ela bota sempre a culpa no mundo, nas pessoas, nas coisas, ela anula completamente o poder dela sobre a própria existência dela.
né? Então ela não levanta da cadeira para fazer alguma coisa. Ela acredita que ela é uma culpada, que ela é uma vítima, e por isso ela fica ali se remoendo, se martirizando e não faz nada para mudar, porque ela é a vítima do universo. Isso é uma distorção gravíssima também. Essas são as distorções mais conhecidas, ok? Eu falo delas no meu livro. Eu já vou aproveitar para fazer uma propaganda, tá? Limpe os Olhos da Alma, ele está gratuito atualmente. Talvez no dia que você vê esse vídeo não esteja mais, mas visita lá o meu site www.danilohgomes.com. Tem muitos outros livros gratuitos ali onde eu escrevo sobre muito o que eu aprendi, o que eu estudei, porque eu gosto muito desses assuntos. E você vai achar interessante, eu tenho certeza. Bom, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Te agradeço pela sua atenção, tá? Deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha, me dá essa força aí que eu estou tentando crescer também no YouTube e nas redes sociais. E fique com Deus e até a próxima.